Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Mais uma live poderosa e falando do poder do Espírito Santo. Você que está chegando agora, continue na live, compartilha com o maior número de pessoas. Eu creio que essa live vai impactar, vai trazer testemunho, vai trazer restauração, vai trazer força e vontade que você busque mais pelo Espírito Santo. Mari Porto, Deus abençoe, continue aí, minha filha Ana, dona Ana, fique aí, shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Vão convidando pessoas, cada um de vocês eu peço que convide 5, 6, 10, 20 mil pessoas, com certeza, como disse, saber mais sobre a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o que isso vai fortalecer na nossa vida é algo tremendo demais. Então eu vou aguardar vocês, amém? Daqui a pouco o apóstolo Marcelo vai estar aqui comigo, o apóstolo Marcelo Neves, com certeza vai ter testemunhos e uma palavra para cada um de nós, e eu sei que nós vamos receber muito. A Viviane vai compartilhando aí, minha amada. Deus abençoe vocês que estão chegando. Vamos ouvindo o toque do chofar enquanto o pessoal chega. Filhão Tiago, presbítero Tiago, vai compartilhando, meu filho. Vai chamando o pessoal da igreja. Vai compartilhando aqui no Instagram, no YouTube, onde for. Vai compartilhando, que com certeza, boa noite, Deus vai nos abençoar. Estou aguardando o apóstolo Marcelo para nós darmos início a essa live maravilhosa. E de antemão já quero orar. O apóstolo Marcelo já está aqui, ó. Vou ganhar tempo e vou orar junto com ele aqui. Vou te chamar aí, pastor, apóstolo. Apóstolo Marcelo. Frederic, Deus abençoe. Vai compartilhando aí. Cadê você, meu querido? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Organiza aí a tua câmera. Olha aí para ela. Eita glória. Eita glória. Forte, fortíssimo. Fortíssimo. Meu irmãozão, Deus abençoe você. Vamos começar orando, porque para a gente começar essa live de acordo com a presença do Espírito Santo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa presença, por esse momento de comunhão, por esse momento, ó Pai, onde nós vamos poder compartilhar, ó Deus, do teu poder com muitos e muitos irmãos e irmãs, que nós nem sabemos onde essa live vai encontrar pessoas sedentas pelo teu Espírito. Mas eu creio, Pai, que o Senhor vai liberar algo novo, um tempo novo para as pessoas ansiarem por mais de Ti, para que as igrejas sejam cheias do Teu poder. Por isso que essa live é o poder do Espírito Santo. E nós aqui, Pai, como apóstolos, profetas dessa região chamada Rio de Janeiro, desse estado chamado Rio de Janeiro, dessa nação chamada Brasil, nós vamos proclamar o teu reino, Senhor, declarar o teu reino com amor, com paz, com tranquilidade e com muito poder, que o Senhor venha, Senhor, trazer o teu poder sobre a terra. Senhor, aos 4 cantos da terra, Senhor, venha sair dessa live, Senhor, labaredas de fogo que vai encontrar os sedentos, os oprimidos, vai quebrar grilhões, arrebentar com o inferno, Senhor. Ó Pai, Espírito Santo, o Senhor venha sobre nós nesse momento, venha sobre nós nos guiando aquilo que vamos falar. Coloque anjos, ó Deus, para que nós possamos dizer aquilo que o Senhor quer que a gente diga, que diminua, Senhor, a mim e o apóstolo Marcelo nesse momento, para que o Senhor cresça nessa live, para que o Senhor apareça com poder e glória, que pessoas serão curadas, restauradas, transformadas, impactadas com aquilo que o Senhor tem feito conosco, Pai. Em nome de Jesus eu declaro e afirmo amém. Amém, guerreiro. Amém. Aleluia.
aleluia. Glória a Deus. Apóstolo Marcelo, primeiro, agradeço, amém, o amigo por estar comigo aqui, abrir um tempo aí na sua agenda, na sua correria, para estar aqui falando do amado Espírito Santo. Amém? Isso é algo tremendo em nossas vidas. Eu sei que você tem testemunhos maravilhosos. Eu quero, apóstolo Marcelo, que o senhor fale sobre você, sobre o seu ministério, e aí a gente começa a trabalhar no infinito do Pai aqui. Amém. Shalom, shalom, apóstolo Alexandre, apóstola Úrsula, é um prazer imenso, amém, participar dessa live com vocês. Estamos unificados em Cristo Jesus. Quero também saudar todos os amados, as amadas ovelhinhas do seu ministério, que me receberam muito bem no congresso Voz Profética, né? Nós tivemos aí Voz Apostólica, né? Fui muito bem recebido. Shalom todos os amados. Quero também cumprimentar a família Unificar e a família toda do Avivamento. Amém? Aqueles que nos seguem também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então, apóstolo, eu sou casado, vou fazer dia 6 de fevereiro, 31 anos de casado. A apóstola Naira que me levou para a igreja. Eu cheguei numa igreja tradicional, uma presbiteriana. Ali eu aceitei Jesus na Adonep, que é o encontro de empresários, né? Que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Ali eu aceitei Jesus e confirmei na presbiteriana. O tempo passou e o Senhor me levou numa igreja em Copacabana, uma igreja pentecostal. Estou bem lá naquela igreja, eu não conhecia nada, não sabia nem ler a Bíblia direito. Não era nem batizado ainda nas águas. E os pastores falaram assim: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí eu pensei, esse negócio é bom, porque o Espírito Santo é bom. Então, eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, mas eu sabia que o Espírito Santo é bom. Eu falei, eu quero, levantei a mão. Aí ele vem todo mundo aqui na frente. Quando ele começou a ministrar, tocou em mim, parece que a minha língua ia lá na frente e voltava. E eu não tinha mais controle, foi uma sensação assim surreal, né? Então ali eu fui batizado, revestido com esse poder, que é tão polêmico falar em alguns lugares batismo com o Espírito Santo, né? Então, quando eu cheguei na presbiteriana, eu falei, e agora? Não vejo ninguém aqui falando nessas línguas estranhas, né? Como eu vou fazer? Mas, enfim, Deus, ele é o alfa, o ômega, o princípio, é o fim. Ele inicia e completa a sua boa obra. O que é que aconteceu? Que eu comecei a ter muitos sonhos proféticos. Deus começou a se revelar para mim de uma forma assim muito tremenda. E eu comecei a ser conduzido para uma igreja onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a minha jornada na presbiteriana acabou ali, né? Mas aí o tempo foi passando, eu comecei a conhecer a Bíblia, né? Comecei a conhecer o Senhor. Ele começou a se revelar para mim. Até que então eu vim parar numa igreja, me batizei depois de batizado. Olha que coisa tremenda, apóstolo. Primeiro eu fui batizado com o Espírito Santo, com o fogo santo, eita glória. E depois de 6 meses, ou quase 8, que eu desci as águas, né? E às vezes os homens criam tantas doutrinas, e que impede o povo de ser batizado nas águas, que nem salva, porque o batismo nos salva, né? O batismo é uma ordenança de Cristo. Quem quer obedecer, validar a sua fé, o apóstolo Tito diz que a fé é validada na obediência. Então, se Jesus ordena o batismo, eu me batizo, porque eu me submeto a ele, concorda? Mas aí o homem cria tanta doutrina, tantos preceitos e conceitos, e o Espírito Santo me batiza sem eu conhecer a Bíblia, sem eu conhecer nada. Como é que pode isso? Não é tremendo isso? Vem o Espírito Santo, fogo do céu, desce sobre mim, me blinda, me reveste, me movimenta, me dá dons, e eu ainda nem era batizado nas águas. Claro que isso não é uma doutrina. Sim, é uma experiência. Não é isso? É uma experiência. Você está falando de uma experiência que aconteceu com você, até para que desmistifique muitas doutrinas que são criadas da forma que Deus vai agir. Cada um, Deus vai agir de uma forma.
E isso não quer dizer que não é Deus que está agindo, é Deus que está agindo. Amém? Então, legal. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente. Quero mandar um shalom aí para a pastora Rafaela e pastor Emiliano, lá de Petrópolis, Teresópolis. Uau. Breve nós vamos lá, apóstolo Alexandre, conhecer Teresópolis, apresentar os pastores Rafaela e Emiliano, tá bom? Os que entraram agora, shalom, shalom. Vamos continuar, porque a hora passa. Aí, apóstolo, eu vim e batizei nessa igreja, né, nas águas, depois de uns 8 meses, por aí. E Deus começou, então, a me visitar em sonhos e começou a me conduzir. Eu comecei a entender as coisas, começou a levantar pessoas que já tinham maturidade, estrutura, para me orientar dentro dos sonhos, das visões que eu estava tendo. Até que, então, eu vim parar numa igreja em Bangu, uma igreja pentecostal, e a apóstola Naira, na época, a irmã Naira, era aquela presbiteriana que eu brincava com ela, né? Eu falava, tu é sorveteriana, vamos brincando. Nada contra os presbiterianos, pelo amor de Deus. Aí ela falou para mim que, olha, eu não vou te acompanhar não, porque essa tua igreja aí parece um centro de macumba, todo mundo fica gritando, pulando, girando, e na minha igreja ninguém fala essas línguas, ninguém pula, ninguém gira. Aí, meu apóstolo, eu falei assim, não, tudo bem, você fica na sua igreja, eu fico na minha, vamos deixar Deus fazer a obra. Sendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos e imaginamos, vírgula, mediante o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Aí, o tempo passou, ela começou a visitar a minha igreja, e ali Deus começou a falar com ela. Quando ela chegou para conversar com o pastor dela falou assim, eu estava esperando você ser testificada pelo Espírito para eu te liberar e abençoar para você seguir o teu marido. Aí Deus começou a fazer a obra em nós dois. O tempo passou. Eu tive um sonho. No sonho eu vi uma igreja chamada Unificar. Aí eu unificar. Falei, o que é unificar? Que é uma igreja, mas que igreja é essa? Nessa época eu já estava pregando. Já vinha pregando, eu fui obreiro, fui diácono, fui a presbítero. Então eu comecei a pregar muito, quase todo dia eu tinha um convite para ministrar a palavra do Senhor. Eu falei, deve ser uma dessas igrejas aí, né, que eu vou, olha, essa tal de Unificar. Eu anotei esse nome no papel, guardei. Depois de 4 anos, Deus visitou a apóstola Naira, na época era a irmã Naira, no Barra Shopping, ela administrava o Centro Médico Barra Shopping. Aí um casal de missionários chegou lá e falou assim, olha, não, nessa época ela já era missionária. Aí um casal de missionários também chegaram lá e falou para ela assim, olha, eu vejo que tu é mulher de Deus, teu marido, ele dirige uma igreja e eu tenho algo para te falar. Aí ela foi para uma sala com ele, com a esposa dele, uma missionária, chegou lá, ele começou a revelar, olha, seu marido dirige uma igreja num lugar assim, assim, assim. Eu estava dirigindo uma igreja, que a igreja que eu congregava me enviou como presbítero para dirigir uma congregação de paciência. Aí ele falou, teu marido dirige uma igreja assim, assim, assim. Detalhou a igreja toda. E ele disse que essa igreja vai trocar de nome e de denominação. Aí ela chegou em casa e me falou isso. Quando ela me falou, eu lembrei da Unificar e do papel. Corri lá, procurei, achei aquele papel amarelinho já escrito Unificar. Ela, o que é isso? Eu falei, tem 4 anos, que em 3 meses Deus me visita com esse nome Unificar. Então tá aí, a Unificar vai ser essa igreja. Aí veio a Unificar. Enfim, o tempo foi passando, fui a pastor, né? Eu depois fui a bispo, ela foi a pastora, fui a bispa. Nesse período, muitas coisas aconteceram, para resumir. E eu comecei a me sentir muito mal, uma tristeza dentro de mim. Eu ficava de madrugada chorando, eu não sabia o que estava acontecendo. Deus me usava já nos dons espirituais, me usava na palavra poderosamente, mas tinha alguma coisa que não estava bem em mim. Aí, uma madrugada, eu recebo um e-book no Zap do livro do apóstolo que já morreu, o David Robert. Sim. David Robert, que ele instrui muito a orar em línguas, né?
e ele dá o testemunho dele, como ele fluiu no apostólico, no profético. Apóstolo, quando eu comecei a ler aquele livro, começou a mudar algo dentro de mim. Aí Deus vai e começa a levantar homens de Deus no profético. Eu não conhecia a visão profética apostólica. Eu conhecia o Pentecoste, os dons espirituais, tudo dentro da visão pentecostal. Mas o lado apostólico, profético, eu não tinha ainda desenvolvido e conhecido. Então, daí em diante, Deus começou a impartir, através de alguns homens de Deus e mulheres, essa unção profética. E o meu ministério começou a mudar, foi mudando, comecei a ter experiência, algo assim surreal com o Espírito Santo, ao ponto da nossa igreja hoje. A igreja hoje é IAUC, Igreja Apostólica Unificar em Cristo. Entendeu? Porque não dá mais para ficar naquela visão antiga. O Senhor trouxe esse avivamento. Diga aleluia, diga glória a Deus. Oi? Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Eita, forte igreja, bota aí. Fortíssimo. Fortíssimo. Olha, eu quero pedir aos irmãos que compartilhem essa live para 5, para 10, para 20 pessoas. Vai compartilhando aí no seu Instagram, nos grupos que você participa, porque é muito importante. Nós temos apenas 17 minutos de live e o apóstolo Marcelo contou aqui a sua trajetória de como é e como foi a chegada dele no apostólico através do Espírito Santo, a condução de uma igreja tradicional para uma visão. Apóstolo Marcelo, quando você teve o sonho da Unificar, né? Parece muito quando eu tive o sonho, que no sonho eu tive um sonho, eu não sei se eu compartilhei isso no tempo que nós tivemos comunhão, mas eu tive um sonho, e no sonho eu era diácono, e nesse sonho eu via todos vestidos de túnica azul. E escrito na viga da igreja, na base da igreja, acima do altar, a videira verdadeira, né? Que é a Vive Apostolic Church, que é a Igreja Apostólica Vive hoje. Então, sonhos vêm do Espírito Santo, direções, comandos, palavras. Esses missionários que chegaram até a apóstola Naira, no trabalho dela, falando aquilo que Deus... Esse Deus, ele continua agindo, o Espírito Santo, apóstolo Marcelo, continua fazendo. Ele continua enchendo aqueles vasos que estão vazios, que não têm nada de si, busca mais dele. Nós precisamos nos eliminar para que Deus ele venha nos encha com poder. Você deu uma chave aí do livro, que na terça-feira passada, um homem de Deus também falou aqui sobre um chinês, um missionário chinês que levou um código para ele, é uma chave. E Deus está falando novamente aqui, através de um outro livro, de uma outra pessoa, e experiências de falar em línguas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer buscar mais do Espírito Santo? Falar em línguas é o que você precisa querer dele, a presença dele, ser batizado por ele, receber esses dons, receber esse avivamento pessoal. Porque nós vemos muita coisa, apóstolo Marcelo, sobre o corporativo, sobre a igreja, sobre o povo, né, de fazer eventos para o povo. Mas as pessoas têm que entender que a busca pelo Espírito Santo é uma coisa individual. Sim. Né? Pode até ser você conheceu o apóstolo Marcelo Casagrande e o Alisson é amigo dele. Eu falei terça-feira. O Alisson é amigo dele. E o que acontece? A história desse homem também, ele era incrédulo. Ele não acreditava nisso. Né? Ele não acreditava nisso, ele não acreditava no poder, ele não acreditava na unção do cai-cai, do pessoal caindo. É verdade. Ele foi numa igreja com um grupo de pastores que levaram ele, e ele foi incrédulo. Chegou na igreja,
igreja, quem estava pregando era o Randy Clark. O Randy Clark estava ministrando. E eu tive a oportunidade de receber essa unção, a unção do Randy Clark. Ele compartilhou, né, sobre a minha vida. Então, o que acontece? Aí o Marcelo Casagrande estava lá, incrédulo, mas a perna dele começou a mexer. Ele a tremer. Até que ele foi pro chão. Aí, daqui a pouco, o cara vai para o chão, se tremendo na eletricidade. Querido, preste atenção, você pode estar buscando a Deus de uma forma poderosa. Eu creio que você busca, mulher. Eu creio que você busca, homem. Eu creio. Mas eu também sei que Deus, ele ama pegar aquele que duvida. Ele ama chegar naquele que duvida, naquele que está ali engateando, é mentira. Ele ama fazer isso. Por quê? Porque aonde o testemunho acontece é onde ele ministra com mais ênfase, não é verdade? Então, esse apóstolo que nós estamos citando aqui foi impactado e o ministério dele fluiu e flui através do quê? Do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Eu quero citar aqui, apóstolo Marcelo, e já deixo também você falar algumas coisas. Eu criei uma apostila, toda live eu crio uma apostila sobre o tema e eu abençoo as pessoas que assistiram a live. Ou seja, quem assistir a live e quiser essa apostila, é gratuita, você não vai pagar nada para ela, é uma base de uma apostila onde temas sobre o poder do Espírito Santo, inclusive relatos de vários homens de Deus como foram impactados pelo Espírito Santo. Então é uma apostila básica, mas é uma apostila que vai ser liberada com amor. Amém? Então você pode me procurar no WhatsApp, eu libero essa apostila em PDF para você queimar essa apostila para tudo quanto é lado do Brasil, entregar para todo mundo, e, enfim, eu sei que vai ser uma base. Eu escrevi na primeira base da Bíblia, eu vou passar para o apóstolo Marcelo, da apostila. Está assim, ó. O Espírito Santo é a promessa de Deus para, primeiro, capacitar, segundo, ensinar e transformar os crentes. Ele não é apenas uma força, mas a própria presença de Deus em nós. Em nós. Preste atenção. Não é sobre nós, é a própria presença de Deus em nós. Aí eu falo, exploraremos as bases bíblicas do poder do Espírito Santo, exemplos de como ele atuou em homens e mulheres do passado e hoje em dia. E a raiz hebraica da palavra-chave que nos ajudará a aprofundar nossa compreensão desse poder divino é o Ruach HaKodesh. É a presença do Espírito Santo. E eu separei aqui, apóstolo, 2 textos. Eu deixo você trabalhar nesse texto. Com certeza você vai trazendo testemunho sobre isso. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. E acontecerá que depois que derramarei o meu espírito, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Atos 1, capítulo, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Glória. Ruar significa vento, sopro ou espírito, indicando vida e movimento. Hakodesh, o santo, separado, apontando para a pureza da divindade de Deus. Deus é divino, Deus é puro. Aleluia. E essa pureza, quando nós buscamos, ela vem sobre nós. Ela vem e ela se conecta a nós, ela distribui dons. Sim. Pessoas que não tinham visão estavam com óculos escuros, o óculos sai. Pessoas que estavam com o ouvido entupido, sai aquilo que estava entupindo os ouvidos.
A pessoa que não falava, não se comunicava, começa a ser movida em dons espirituais, poder e unção, manifestando a glória e a graça do Senhor através de nós, meros seres humanos. Vai lá para o apóstolo Marcelo. É verdade. Primeiro, deixa eu deixar um abraço aqui para o nosso amado apóstolo Ronald Júnior e lembrar que nessa minha caminhada, eu de bispo, visitei a sua igreja, seu ministério, recebi uma impartição de unção também, sua. O senhor impartiu para o apóstolo Ronald Júnior, né, com a confirmação apostolado dele, e ele impartiu também para a minha vida, o apóstolo Ronald Júnior, que deve estar aí assistindo, apareceu aí, não sei se continua. Apóstolo Ronald Júnior e a sua esposa apóstola Fernanda, beijo, shalom. Quanto à apostila, o apóstolo, está todo mundo botando, eu quero. É 0,800, né, apóstolo? É 0,800, paga nada. Paga nada. A benção, todas as lives que eu fiz, se as pessoas assistirem as lives todas e comentarem comigo que assistiram a live, ou fizer um comentário lá de algo significativo, todas as lives que eu fiz até agora, que eu voltei a fazer live, essa, se eu não me engano, é quarta ou quinta live que eu faço. Já 2 lives que eu faço com pessoas, o irmão Alisson fez comigo, um homem que carrega uma unção poderosa. O apóstolo Marcelo está fazendo comigo também. E eu vou fazer com vários homens de várias regiões do Brasil e do mundo, que a gente conhece, que a gente tem caminhada, que a gente tem impacto, né? E se essas pessoas quiserem, eu também distribuo essas apostilas para vocês, ok? Mas vamos falar do poder do Espírito Santo. Vamos lá, meu apóstolo amigo. Então, Joel já tinha profetizado a efusão, o derramamento do Espírito, certo? Sim. Aí, quando Jesus começa a ministrar, ele vai dizer o seguinte: muito eu tinha que vos falar. Ou seja, eu tinha muita coisa para falar, para mostrar para vocês, mas vocês não estão preparados ainda. Aí, se você for entrar nesse contexto, vai dizer por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo naquele contexto. Jesus não tinha morrido ainda, ressuscitado e ascendido, subido aos céus, e o Espírito desceu para cumprir o que Joel profetizou. Mas a gente observa que Jesus vai dizer, olha, eu tenho mais coisas para revelar, mas sem o Espírito vocês não vão suportar, não vão discernir. Vocês não vão conseguir receber o que eu tenho para dar para vocês ainda. Né? Então, muitas vezes, muitos não conseguem alcançar a dimensão profética, a dimensão de níveis de unção, o papo, vamos dizer assim, um assunto mais profético, a conexão, esse alinhamento profético, porque não tem ainda essa conexão com o Espírito Santo. Amém? Porém, Paulo vai dizer em Romanos 8 que todos os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Sim, se esse tal não tem, esse não é de Deus. O que acontece é o seguinte, o Espírito Santo veio, certo? Atos capítulo 2 vai falar que o Abba, o Pai, o céu soprou. Um vento veemente veio e todos aqueles homens, mais ou menos 120, começaram a fluir na unção do Espírito. O que acontece é que o Espírito Santo veio, reside. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 6, versículo 19, que o corpo é habitação, morada, templo. Então o Espírito Santo veio não para ficar pairando. Ele paira, mas ele veio para habitar, certo? Para morar em nós. O que acontece é que muitos têm o Espírito já dentro, residindo, habitando, mas não está presidindo eles. Há uma diferença, o apóstolo, de residir e presidir. Concorda? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma filha de 27 casada e um filho de 21 mora aqui comigo. Então, se você perguntar, João Pedro, você reside com quem? Com meus pais. Você mora com quem? Eu moro na casa de meu pai, meus pais. Mas você preside a casa? Ele vai dizer o quê? Não, eu não presido a casa, eu só estou residindo na casa. É possível o Espírito Santo residir em alguém e não presidir?
É possível. Tem muitos filhos de Deus, muitas igrejas orgânicas, que nós somos a igreja orgânica, que já tem o Espírito Santo. Mas a manifestação do que Joel falou, a manifestação do que aconteceu, ainda não houve. Tem muita gente que está extinguindo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingue, não apague o Espírito que habita em vós. Então, o que está acontecendo, apóstolo, é que muitas pessoas, por falta de conhecimento, elas têm medo, muitas vezes, de se envolver, de mergulhar. De se entregar, né? De se entregar na efusão do Espírito. Então, ela já tem o Espírito dentro dela. Ela aceitou Jesus, ela se batiza, vai lá e sepulta a velha criatura. O Espírito o penhor, o selo, já está nela, o Espírito. Ele já passa a habitar, mas ele quer manifestar nela, para ativar nela os dons, ativar a unção, ativar tudo aquilo que a cultura do céu tem para ela viver na terra. Mas ela está impregnada na cultura da terra. Ela crê em Deus, tem o Espírito de Deus, ela já viu, já ouviu, sabe que tem a promessa da efusão do Espírito, que está no Antigo Testamento com Joel, vê o que aconteceu lá com os apóstolos, ela já sabe disso tudo, mas a cultura da terra não deixa ela viver a cultura do céu. Aí eu fico pensando, João capítulo 3, Nicodemos, um grande, digamos assim, um teólogo do momento, Nicodemos vai até com Jesus escondido, né? Digamos assim, e ele vira e fala para Jesus. Eu vou contar um segredo aqui de Nicodemos. Ele estava queimando. Ele estava queimando, mas ele tinha que ir. E tem muita gente assim. Ele estava queimando por dentro, ele queria aquilo de uma forma poderosa, mas ele não podia descer da pose. Ele tinha que manter a gravata e o paletó na frente de curiosidade. É isso aí. Nicodemos vai até Jesus. Olha que coisa tremenda. Ele diz, Rabone, mestre, que é necessário para entrar no reino dos céus? Nascer de novo. Pode uma criança voltar no ventre e nascer de novo? Aí aquela história toda vocês conhecem. Mas no final Jesus diz assim, é necessário nascer da água e do Espírito. Pensa, apóstolo. Nascer da água e do Espírito, ele está falando de um outro nascimento. Então, eu comecei a entender, peraí, outro nascimento, então é o segundo nascimento. O primeiro nascimento é terreno, é físico, do ventre da mãe. O segundo nascimento é a água do Espírito, é o nascimento do Espírito. Então, olha só, se eu nasci da minha mãe, desenvolvi cultura terrena, aprendi a engatinhar, aprendi a comer, a andar de bicicleta, aprendi tudo, estudei a cultura, me socializei, uma cultura desenvolvi. Mas agora que eu aceitei Jesus, me batizei, sepultei a velha criatura, nasci de novo, agora eu tenho que conhecer agora o quê? A cultura do céu. Sim. Então agora eu preciso conhecer de onde eu vim. De onde eu vim? Qual é a minha cultura? Agora eu sou um cidadão com dupla cidadania. Eu tenho a cidadania da terra e a cidadania do céu. Então, eu preciso conhecer, princípios do reino de onde eu vim, a cultura do reino, fundamento do reino. Então, quando eu começo a ter fome e sede, gera em mim, não aceitar ser um representante do reino e não conhecer a cultura desse reino, eu não consigo me movimentar em um nível de unção profunda. Positivo. E abrindo parênteses aí no que você está falando, é mais simples a pessoa. Porque a pessoa, nós somos brasileiros, nós nascemos na nação brasileira. A nação brasileira, ela tem uma constituição. Você vai para dentro, então nós precisamos, para saber dos nossos direitos, nós precisamos saber da Constituição. Existe o direito do consumidor. Para o consumidor saber qual é o seu direito, ele precisa conhecer o direito do consumidor, ou seja, aquilo que rege. Para nós mergulharmos mais
e na presença do Espírito Santo e conhecer Deus de uma forma poderosa, nós precisamos compreender e entender, estudar, buscar, clamar, orar diante da Bíblia, daquilo que a Bíblia diz para nós fazermos. E nós vamos ser cheios, porque a natureza humana muitas vezes não vai deixar você, a pessoa que está nos assistindo, a mim, fazer aquilo que Deus quer, agir de acordo com o que Deus quer. Ah, hoje eu não vou para a igreja. Ah, hoje eu não vou para o monte orar. Ah, hoje eu não vou jejuar junto com a igreja. Meu apóstolo levantou um jejum, eu não quero. Ah, hoje eu não vou jejuar, não aguento jejuar. Enquanto nós ficarmos dizendo não aguento, não consigo, não posso, não dá para fazer, isso vai continuar regendo a nossa vida. A partir do momento que você começar a agradecer, igual o apóstolo Augusto fala, quando você agradece aquilo que Deus já fez na tua vida, a graça desce. Agradece que a graça desce. Então você vai entender que Deus vai começar a trabalhar no regimento. Você se posiciona, ou seja, a ação faz com que Deus, a sua ação, faz com que Deus abra o mar. Enquanto você não agir, o mar vai ficar fechado. Você não vai conseguir passar. Mas a partir do momento que você der o primeiro passo, o mar vai se abrir. Da mesma forma, Eliseu viu Elias subir no redemoinho de fogo, pegou a capa de Eliseu, mas ele tinha visto Elias, quando atravessando o rio, Elias tocar com a capa o rio. Ele aprendeu, sim ou não? Aprendeu. Quando ele viu Elias subir, a capa desceu, ele pegou, ele voltou. E o que ele fez? Aquilo que ele aprendeu. E o poder se manifestou? Sim ou não? Se manifestou. O rio abriu da mesma forma. Então eu quero dizer a você, querido e querida, apóstolo Marcelo, cheio da unção, nós precisamos observar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, receber deles, entender aquilo que eles regem, aquilo que eles ensinam, porque nós vamos fazer aquilo e da mesma forma que foi, Deus vai trabalhar na nossa vida de uma forma diferente pelo nosso propósito, mas vai dar o mesmo resultado. Você vai ser cheio da presença do Espírito Santo. Eita glória! Fortíssimo! 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 Eu tenho 3 exemplos aqui, apóstolo Marcelo. 3 exemplos, de transformação. Bezalel. Êxodo capítulo 31, versículo 3. O que o Espírito Santo naquela época capacitou Bezalel? Capacitou em criatividade. Bezalel foi tomado de criatividade. Sansão, Juízes 14, 6. Sansão foi tomado de força. Quem capacitou Sansão na força? O Espírito Santo. Ezequiel 37, versículo 1. Transportado, ele foi levado a um vale de ossos sequíssimos. Quem capacitou ele a profetizar? O Espírito Santo. Então, a capacitação, ela vem do Espírito Santo. No Novo Testamento, na Brit Hadashah, que é o novo, né? Brit Hadashah. Maria, Lucas, capítulo 1, versículo 35. O Espírito Santo gerou o Salvador. Quem gerou? O Espírito Santo. Aleluia. Jesus, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Espírito O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu, nos capacitou para pregar as boas novas e arrebentar os grilhões do inferno. Paulo, Romanos 8:11, ensina que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. O Espírito que habita em nós ressuscita os nossos sonhos, os nossos propósitos, as nossas vontades,
aquilo que ele falou para nós, pastor apóstolo Marcelo, aquilo que ele falou no teu íntimo, lá quando você era garoto. Se ele não fez, ele vai fazer, porque está voltando agora. Deus está dizendo para pessoas aqui, apóstolo Marcelo, tire da gaveta os seus sonhos, tire da gaveta as suas promessas. Aquilo que eu falei, eu vou cumprir, porque o meu espírito está sobre essa palavra. Oh, glória! Oh, aleluia! 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 Qual o rugido do leão, igreja? Eita glória! Forte! Forte, fortíssimo! 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 Então, continua, meu amado. Então, o que acontece? Nós temos que entender que precisamos desenvolver a cultura do céu. E para a gente acessar as dimensões celestiais, precisamos do Espírito Santo. Né? Sim. Precisamos nos alinhar, nos conectar com o Espírito Santo. O Espírito Santo se alinha, se conecta ao nosso espírito. E ele nos passa o comando do Abba, do Pai. Então, nós começamos na conexão, entender e discernir toda a cultura do céu, os princípios do céu. Começamos a nos movimentar pelo Espírito. Isso é tremendo demais. A Bíblia vai nos dizer, em Lucas 24, 49, que já havia um comando de um posicionamento para o povo. Permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto céu sejais revestidos de poder. Né? Lucas vai dizer, em Lucas 1,8, e sereis as minhas testemunhas como recebeu o que há de vir sobre vós, o Espírito de Deus. Então, Atos 2, desce o Espírito de Deus como um vento veemente. Isso já aconteceu. Isso vem acontecendo até os dias de hoje. O que nós temos que fazer agora é nos apropriarmos que, se nós não nos revestirmos de poder, se nós não nos alinharmos a esse Espírito Santo, não tem como o nosso ministério ele ir avante. Não tem como os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecer. Não tem como você discernir as coisas do Espírito. Eu fico aqui pensando, o apóstolo, quando Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai escrever sobre vida no Espírito. Ele vai dizer que quando foi com os irmãos, ele não foi com palavra de sabedoria, demonstração, mas sim com poder. Ele vai depois dizer, no final da fala dele, que o evangelho por ele anunciado não era mediante a letra, o conhecimento da sabedoria humana, mas de poder. E que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas o homem espiritual tem a mente de Cristo. Se a gente for avaliar esse contexto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que tem conhecimento, existe estudo que vem direto do Espírito. Tem que estar respaldado na palavra. Sim, o meu povo erra por não conhecer a Sagrada Escritura e o meu poder. Sim. Então, não tem como a igreja se movimentar sem Espírito Santo. Pensa, eu quero perguntar a todos vocês aí que estão nos assistindo. Vamos lá. Deus, ele é espírito ou ele é físico? Ele é espírito, é sobrenatural. Positivo. O Espírito Santo é físico ou é espírito? É espírito, sobrenatural. Jesus, o Cristo real, é o quê? Espírito ou ele é físico? Ele é espírito, é sobrenatural. Os anjos são espíritos, é sobrenatural. Os demônios, espírito ou sobrenatural. O reino dos céus é espírito, é físico ou é sobrenatural? É sobrenatural. Então, tudo relacionado ao reino de Deus, tudo relacionado a Deus, tudo relacionado a essa dimensão celestial, isso tudo aí é espiritual. Como pode as coisas espirituais nós queremos nos movimentarmos no intelecto, na emoção, na carne? Não tem como. Tem a dimensão da carne, do físico, que alguns querem se movimentar. Sim. Tem a dimensão do emocional, a alma interligada nas emoções, no cinco sentido, que a pessoa às vezes quer se movimentar, e é aí que muitos se arrebentam, muitos crentes, porque eles se deparam com consequências, com circunstâncias difíceis, coisas que ele vê, que eles ouvem, então o emocional se abala, a alma fica abatida e sabota, leva eles a serem sabotados,
porque eles agem na emoção. Então tem essa dimensão do físico, da carne, do velho homem, que uns agem. Tem a dimensão emocional, interligada na alma, o cara é almático. E tem a dimensão do intelecto. Não, tudo ele sabe, porque 1 mais 1 é 2. Ele não aceita que 1 mais 1 é 3, porque 1 mais 1 é 2. Ele é muito raciocínio, muito intelecto. Agora, nenhuma dessas 3 dimensões vai fazer ele acessar a dimensão celestial, ao ponto dele trazer para a terra as sortes de bênçãos que o povo de Deus precisa. Sim. Nós, homens de Deus, precisamos nos movimentar no espírito. Tem que ter a palavra, tem que ter a letra. Mas a conexão, para você se alinhar, acessar e trazer. Você vê Paulo como diz assim, olha, a nossa luta, Efésios 6, 10 em diante, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. É contra principado, potestade, dominadores, forças, legiões e demônios, que atuam onde? Nas regiões celestiais. Não é debaixo da terra. Regiões celestiais. Então, nas regiões celestiais é uma área transitória. Ali tem demônios, tem tudo. Mas é ali os anjos descem e sobem. Tu vê que os sacerdotes do poder do ocultismo, da alta magia, eles acessam essa 4ª dimensão, essa região transitória. Eles acessam. Uma vez eu fiquei com um bruxo que tem um triângulo aqui, ó, pintado, o 3º olho. Ele foi na nossa igreja de Bangu. Queria conversar comigo. Fiquei com ele até 2 da manhã. No final, ele disse assim para mim: o senhor sabe que vocês crentes aí, muitos de vocês são transladados e arrebatados, mas nós também. Aí ele começou a relatar. Quando ele acabou de falar, eu falei, verdade. Ele, é verdade? Eu falei, é. Um feiticeiro da alta magia. Não é um sacerdote desses índios, não. É um camarada da alta magia. Ele sim, ele acessa essa dimensão transitória pelo poder de Beelzebub. Só tem um problema. Ele qual? Eu falei assim para ele, sério, eu sou pior do que um bruxo. Aí ele me olhou sério assim, né? Olhou sério. Eu falei, o poder que paralisa o bruxo me projeta além do bruxo. Aí o bruxo só vai na dimensão transitória, acessa os principados e os tronos maléficos. Eu e os crentes, os filhos de Deus, nós passamos direto e vamos até a sala do trono. Aí ele começou aí, né? Então, apóstolo, nós precisamos entender que se a luta, a guerra, esses tronos que estão nessas regiões, somente em espírito, nós vamos também acessar as dimensões celestiais. Somente em espírito vamos ter as ferramentas espirituais, os dons para a edificação da própria igreja. Apóstolo Marcelo, eu não sei, mas as pessoas estão te vendo embaçado. Você está aparecendo para mim normal aqui, mas estão dizendo aqui que você está aparecendo embaçado. Eu acho que é por causa da internet. É por causa da internet. Daqui a pouco pode melhorar. Por favor, se ele melhorar, aí vocês falem para mim, porque eu estou vendo ele normal, tá? Então, o que está chegando aqui para mim é normal, mas tem pessoas aqui, já segunda pessoa que falou que tua imagem está... Mas continua, voltou, ficou normal agora. Voltou? Agora ficou. Ficou? Responde aí. Então, amém? Então, esse nosso papo aqui hoje, esse assunto, é um assunto que estamos falando sobre o poder do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos habilita, ele nos traz as ferramentas. Jesus disse assim, olha, não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador. Onde eu for, meu Pai vai enviar. E ele vai guiar vocês, conduzir vocês. Então ele veio, ele está aí, está dentro de nós, ele para entre nós. O que precisamos? Hoje eu falei para um jovem da nossa igreja, o que nós precisamos é conhecer o Espírito Santo dentro de nós. É deixar o Espírito Santo nos presidir. Porque não basta ter dons espirituais, não basta ter cargo eclesiástico. Tem que ser presidido, tem que ter vida no Espírito. Não é isso, apóstolo? Sim. Vida no Espírito? Sim. Quando temos vida no Espírito, nós conseguimos acessar dimensões celestiais. Conseguimos entender, discernir os códigos proféticos. Entrar em cativeiros que, ao olho humano, ninguém vê cativeiro.
A olho humano não nem manifesta. Você passa numa situação, você não vê nada. Não vê cativeiro, não tem demônio manifestando, não tem nada. Mas quando você tem vida no Espírito, o Espírito ativado no teu, ele faz você ver o que o próprio Espírito vê. Você vê o que ninguém vê. Porque você está ativado no Espírito. Então nós precisamos nos alinhar, nos conectar. Precisamos nos apropriar de quem nós somos. Nós nascemos de novo, o segundo nascimento. Cultura do céu. Precisamos, não podemos abrir mão disso de jeito nenhum. Eu vou contar aqui uma experiência que está queimando aqui, o apóstolo Marcelo. Depois eu quero que você conte algumas experiências de poder que você teve. Uma experiência que eu tive que me marcou de inúmeras, ministrando o poder do Espírito Santo. Foi lá em Maringá, no Paraná, alguns anos atrás, não muitos anos atrás, em 2017, se eu não me engano, eu fui lá em Maringá ministrar, eu estava ministrando poder, pó de ouro, azeite, derramar, poder de Deus. Na verdade, eu ministrei 8 dias em Maringá, eu ministrei 8 dias poder. Para você ter uma noção, a palavra, eu entrava na igreja, o Espírito Santo que me levou, que me enviou para aquele lugar, era eu pisar na igreja, todo mundo começava a cair. Todo mundo começava a cair. Para chegar no altar, até eu chegar no altar, a igreja toda estava no chão. E não, veja bem, irmãos, o que eu estou falando, por favor, tem muitas pessoas que confundem isso. Não é o homem, Alexandre, eu sou um ser humano. A minha busca, e aquilo que Deus me leva para fazer, é Ele que faz, e é Ele que é louvado e engrandecido. Há uma unção de busca, há um sacrifício em mim. Mas é Ele que faz, não sou eu. É Ele. Então eu entrava na igreja, apóstolo, e as pessoas começavam a cair. Blá, 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 e aquilo, eu estava quase caindo, sabe? Por causa da unção que eu via as pessoas recebendo. E minha mão estava gelada. Minha mão estava quente, estava frio. Mas as pessoas começavam a manifestar o poder do Espírito Santo naquele lugar através de mim, porque elas olhavam a autoridade. Elas sabiam que eu tinha sido anunciado pelo líder delas, que ia vir do Rio de Janeiro com uma unção, e elas já tinham me visto em algum lugar, e a autoridade de Jesus chegava antes de mim, porque primeiro você é anunciado, para depois você fazer. Ninguém faz sem ser anunciado. Primeiro ele te anuncia, para depois acontecer o milagre. Entendeu? Então eu fui anunciado, as pessoas caíam. E eu lembro que eu estava ministrando, e eu pegava, tocava chofar, aí jogava talite, caía todo mundo, e aquela coisa toda, jogava água na cabeça de todo mundo. Era tudo que Deus mandava fazer, eu fazia. E aí, rapaz, eu tô vendo uma senhora, sabe, quando a igreja está cheia, lotada, que você sabe muito bem aí, a igreja está lotada e tem aquela pessoa que não dá um glória, não dá um aleluia, fica de braço cruzado, com cara feia para você. E engraçado que está todo mundo caindo, todo mundo recebendo poder, mas você não tira o olho daquela pessoa. É estranho o negócio, né? Você ficaria com a pessoa. Rapaz, tinha uma senhora do coque, sabe? Uma senhora do coque. Eu falei, Senhor, ainda bem que eu não estou no pecado, porque senão eu ia achar que aquela mulher vai ser tomada pelo teu espírito e falar alguma coisa para mim aqui. E ela, assim, cara feia, né? Olhando para mim, e todo mundo caindo, aquela coisa toda, aquele fogo, o serafim correndo, botando fogo na igreja toda. Daqui a pouco eu comecei a ministrar sobre azeite e pó de ouro. Azeite, pó de ouro na mão, vai fazendo assim. Vai começar, se você quiser fazer aí, ó, comigo, ó, pode receber também, ó. Fazendo assim, vai fazendo assim com a mão, vai fazendo assim, vai rolando, vai dar azeite, vai dar ouro na tua mão, pó de ouro. E daqui a pouco começou a vir um monte de gente falando, tô com pozinho aqui, tô com pozinho aqui, tô com... Daqui a pouco vem aquela senhora marchando, meu amigo, marchando. Ela sai de lá de trás, ela vem marchando. E ela tremendo, e ela mostra a mão dela. Eu pensei que ela ia vir brigar comigo. Brincadeira, né? Eu sei que mas eu pensei que ela
daqui a pouco ela chega, a incredulidade dela, aquilo que ela não estava acreditando, aconteceu com ela, e a mão dela pingava assim, pelo dedinho aqui, pingava azeite, pingava azeite, pingava azeite. E o azeite começou a se misturar com aqueles flocos de ouro, sabe, dourado. E aquilo pingava e ela ficava assim olhando para mim. As duas, ela mostrou as duas mãos pingando assim de unção, de poder. Eu falei, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Quem não acredita, vem aqui e toca nela, meu irmão. A igreja toda veio, quem não estava recebendo, viu, né? E segurava a mão dela e tirava. E quanto mais as pessoas, aí é um código isso. Quanto mais você entrega daquilo que você tem, mais de Deus te dá. Verdade. Quanto mais as pessoas tocavam na mão dela e recebiam e começavam a receber, houve uma multiplicação da unção através daquela senhora. Foi algo tremendo demais. Foi um impacto assim que eu falei, caramba, a igreja toda ficou cheia de pó de ouro, cheia de mão de azeite, pingava azeite da cabeça e saía da orelha, dos olhos. Cara, foi uma manifestação extraordinário. Extraordinário. E isso, apóstolo Marcelo, você falou aqui, ó, nós precisamos, porque se você for para uma igreja, exemplo, qualquer pessoa, todos da Unificar, da Vive, dos irmãos, se você for para uma igreja que só tem adoração, você só vai manifestar a presença do Senhor através da adoração. Se tiver uma igreja que só tem a palavra, letra, ensino, você vai manifestar ali através do ensino. Mas o evangelho é um evangelho de poder. Você quer experimentar poder? Você quer experimentar algo sobrenatural? É sobre o natural. O natural está aqui. Você tem que estar sobre o natural. Você tem que colar com pessoas que buscam o sobrenatural e vivem o sobrenatural. Você tem que ir para a igreja do apóstolo Marcelo aí, ó. Amém? Vamos ficar espalhada no Rio de Janeiro todo. Que busca o sobrenatural, que quer o sobrenatural, que ensina sobre jejum, que ensina sobre dons, que ensina sobre poder. Amém? A palavra, ela está junto ao poder, não é separada, não existe isso. Não existe você falar de poder sem falar da palavra. Não existe. Verdade. Existe algo que as pessoas não compreendem, apóstolo Marcelo, que é o seguinte, ó. Quando eu olho a palavra, eu leio a palavra, mas o poder me faz ler além da palavra. Pegou esse código aí ou não? Além daquilo que está escrito. Eu leio aqui, ó, como eu li aqui, Lucas capítulo 1, versículo 35, o Espírito gerou o Salvador, Maria. Mas o Espírito gerou o Salvador. Mas eu leio que o Salvador, eu vejo além daquilo que está escrito. Por quê? Porque o Espírito me conduz a ver isso. Então, a manifestação de poder. Você vê além, você conecta uma palavra que está lá na frente com a palavra que está lá no final. Você entende o que Deus está fazendo com você, a transição. Tem muita gente aqui que Deus está falando para mim que está transicionando. Está transicionando. As pessoas... hoje eu estava conversando com uma filha lá do Espírito Santo. Ela sofreu um acidente e ela não entendeu. Ela não entendeu, ela é funcionária nova, nem fez um ano ainda. E ela sofreu um acidente de trabalho, teve que fazer uma cirurgia e ficou em casa. Ela é contratada por contrato. Agora ela ficou sabendo que a pessoa que estava mais antiga do que ela, que provavelmente ia ser contratada, saiu da empresa e porque ela estava em casa, porque sofreu um acidente na empresa, quem foi contratado foi ela. Então, aquilo que às vezes parece ruim... É verdade. Na verdade, é Deus te preparando para algo novo. Deus está levando você para algo novo. Conte uma experiência de poder que você teve, além dessa que você acabou de contar, que para mim foi maravilhosa, de você ter falado com um bruxo, e você ter mostrado para o bruxo que quem tem poder
não é política, não é Satanás, não é Beelzebul. Quem tem poder são aqueles homens que são labaredas de fogo andando na terra, são tochas humanas, são homens que andam com fogo no olho, que você olha aqui, ó, igual eu estou olhando para o apóstolo Marcelo, eu estou me vendo aqui, você vê fogo no olho, homens que querem ver o avivamento acontecer no Rio de Janeiro, no Brasil, querido. Não é político que vai mudar isso, não. Quem vai mudar é a igreja cheia do poder do Espírito Santo, rapaz. É verdade. Eita glória! Ô, apóstolo, quero dar um abraço aí para o apóstolo Ronald Ribeiro, presidente da Refúgio, pai do apóstolo Ronald Júnior. O teu xará, o apóstolo Alexandre Rodrigues de São Paulo, que teve aqui, ó, encontro com Deus. Ó. Ô, glória! O apóstolo Alexandre Rodrigues de São Paulo, está aí também nos assistindo. Deus abençoe. Eu quero, tem mais pastores aí nos assistindo. Um abraço, shalom para todos os pastores, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Agora, apóstolo, todos. Tá, o Espírito reside e o Espírito está presidindo. A igreja está fluindo no profético. Os sinais estão acontecendo. Está havendo muito batismo com o Espírito Santo, está havendo muita cura. A nossa igreja está ministrando muita cura. Cada semana que Deus está dando palavra de conhecimento, a gente chama na frente e Deus está confirmando muita cura. Glória a Deus. Mas algumas pessoas me perguntam assim, apóstolo, eu já tenho o Espírito Santo dentro. Eu já aprendi a lavar-se, já falo lemantou em línguas. Eu creio nisso tudo, mas eu não estou fluindo. Como é que se flui? Como flui no Espírito? Né? Porque, veja, o Senhor recebeu impartição de unção de vários homens de Deus. Eu recebi impartição do Senhor, recebi impartição do Ronald, recebi impartição do Alexandre Rodrigues, que está aí, do Robson Martins, do Denardi, Casa Grande, inclusive Casa Grande vai estar conosco em março, e vários homens de Deus, tudo bem. A partir dessas ministrações, eu comecei a fluir através do Espírito Santo nessa unção. Nós estamos falando do poder do Espírito Santo. Sim. Então, algumas pessoas me perguntam sobre essa questão aí. Aí, eu falei para eles, vê se o que isso completa aí para a gente. Tem pessoas que nascem com um dom. Tem pessoas que elas clamam, buscam e de forma direta elas recebem, porque Deus é soberano. Mas a probabilidade maior delas fluírem numa unção profética que vai destravar não só os dons, mas como vai destravar a vida no Espírito. Por exemplo, quando eu era somente pentecostal, Deus me usava em dom de profecia, dom de visão, dom de revelação, dom da palavra. Deus me usava de várias maneiras. Esses dons fluíam muito em mim, só quando eu era pentecostal. Sim. Mas eu não tinha ainda uma unção profética que ativava no espírito para eu acessar lugares que eu estou tendo. Eu estou acessando dimensões proféticas. Se eu falar aqui, pode escandalizar alguns e eu ser mais perseguido ainda. Então, não vou abrir esse leque dessa revelação, não. Mas a partir do momento que eu recebi a impartição de unção, eu lembro que a Unificar, como uma igreja, é a Assembleia Unificada em Cristo. Ministério Unificado. Agora não é mais Assembleia Unificada, agora é a Igreja Apostólica Unificada em Cristo. Mas quando eu recebi essa impartição de unção, eu lembro que na semana seguinte, eu levantava minha mão assim, pessoas longe caíam. Meu Deus, eu me assustei. Eu soprava, o povo caía. Fizeram uma fila, a igreja cheia, fila, todo mundo para tocar. Chegava casais, eu toquei, levantava minha mão, o casal caía. Todo mundo ia para o meu gabinete, já foi batizado com o Espírito Santo? Não, quer ser? Quer. Rapaz, eu senti que eu fiquei com uma facilidade de entender, o nível de discernimento aumentou, fiquei mais rápido, mais acelerado, fiquei mais sensível. A unção acelerada profética fez isso em mim. E devagarinho eu estou buscando para poder ir para outros níveis. Beleza.
Então as pessoas perguntam. E eu falei, olha só, tem pessoas que recebem direto de Deus, sim, mas a probabilidade é receber impartição de unção pelas mãos de homens que carregam unção. Por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés impartiu unção para os 70 do seu espírito. Não foi? Deus mandou impartir da unção que estava sobre ele para os 70. Beleza. Eliseu recebeu de Elias, porção dobrada. Jesus, em João 20, 22, a Bíblia diz que ele chegou, soprou e disse, recebeu o Espírito. Eles receberam o Espírito. Deu um sopro. João 20, 22, lê lá. Beleza. Timóteo, a Bíblia diz que Timóteo recebe impartição de Paulo. Paulo compartilhou, impartiu com imposição de mão, 2 para Timóteo. Depois a Bíblia vai dizer que Paulo desejava ir em Roma para compartilhar também dessa unção e dos dons. Sim. Então eu comecei a perceber, esse povo que já tem o Espírito Santo dentro, que já fala em línguas, que ama Deus, mas ainda não fluiu, o senhor não acha que se gerar fome e sede pela presença do Abba, do Pai mesmo, pelo Espírito em Cristo, é claro, estando enraizado, estando alicerçado na palavra, através da impartição da unção, não há uma ativação para eles se movimentarem mais no Espírito, naquilo que o Espírito veio fazer na vida deles? O que o senhor acha? Estou errado? Não? Porque o povo quer saber. Então, já o povo quer saber. Vamos lá. Você citou sobre Moisés que impartiu. Deus deu um comando para ele liberar sobre os 70. Você sabia que a unção, ela vai e ela volta? Porque aqueles homens profetizaram para que Deus agisse no meio do arraial. Então precisava que Moisés voltasse. Depois, eles só profetizaram uma vez. Ok? Foi uma unção específica. Foi um dom específico. Foi específico para aquilo. Aí aquilo, pum, voltou para Moisés. Moisés, pá, liberou. Moisés, que você citou primeiro, ele liberou uma unção. Na totalidade, foi para aquele que andava com ele. Quem era que andava com ele? Josué. Josué foi ungido por Moisés para cumprir o propósito que Deus queria. Foi em posição de mãos. Davi recebeu... Davi era rei, mas Davi também era profeta. Sim. É ou não é? Fala aí, apóstolo Marcelo. Davi era rei, mas Davi também era profeta. Ok? Davi era rei. E quem ungiu Davi? Samuel. Quem era Samuel? Profeta em Israel. Então preste atenção. Quando as pessoas perguntam, eu tenho o Espírito Santo, eu acredito, eu quero, mas não fluo, é porque você acredita aqui, não queima aqui. Eita! Acreditar aqui é continuar tendo a mente cauterizada pela religião. Eita! Forte! Forte, fortíssimo. A pessoa tem a mente cauterizada. Como a mamãe apóstolo, mas é porque eu aprendi assim, ali, lá e tal, e fica difícil para mim. A cultura. Então, cauteriza. Ela sabe que ela foi batizada no Espírito Santo, mas foi batizada e nunca mais movimentou a unção. Verdade. A unção, ela precisa ser movimentada. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, chofar, me levou para o Brasil todo. É a unção que eu carrego, uma unção de guerra. Uma unção de guerra, uma unção de batalha, uma unção de lutar contra principados e potestades que os apóstolos fazem, uma unção profética. O chofar é uma unção que eu carrego. Mas eu continuo movimentando essa unção. Eu continuo.
Você foi batizado com o Espírito Santo. Ah, você sabe que foi batizado com o Espírito Santo. Mas o que você faz para transbordar o Espírito Santo em você? Apóstolo Marcelo, as pessoas querem ver cura de pessoas. E elas chegam para você e falam assim, apóstolo Marcelo, me impõe as suas mãos sobre mim para que eu receba a unção de cura que você carrega. Você vai lá e impõe. Eu ativo, porque não precisa uma oração bonita, não, meu irmão. É assim, ó, eu libero sobre você a unção que eu carrego de cura. Pau! Recebe. Recebeu. Você recebeu. Não é orar, é ministrar. Isso não aí. Não é orar, é ministrar. Não é orar, é ministrar. Ministra sobre você a unção de cura. Recebe, pau, recebeu. Como que você vai saber que essa unção vai manifestar? Como? Deus, com certeza, naquela semana da ministração, Deus vai colocar uma pessoa, talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez o seu filho, com dor de cabeça. Vai dizer, mamãe, estou com dor de cabeça. Aí você vai dar um Tilenol para ele. O que você faz? Vem cá, meu filho. Eu recebi uma unção ontem do apóstolo Marcelo. Unção de cura. Vem cá que essa dor de cabeça vai sair. Ordena a dor de cabeça. Dor de cabeça, saia. A dor de cabeça vai embora. Você vai dar um comando direto e específico. Amém. Comanda a dor, sai. Pum, ela vai embora. Aí você vai manifestar. Aí daqui a pouco teu filho. Mamãe, papai, a dor foi embora. Aí o que vai acontecer? Você vai ter um gás. Aí Deus vai colocar um paralítico na tua frente. Aí vai falar para você orar. Aí você vai ter medo de orar. Você vai dizer que é da tua cabeça. Vai se esconder atrás. Então como é que vai haver o mover? Como é que vai haver a ativação daquilo que foi feito por uma autoridade na tua vida? Você agindo em ação. Amém. Você tem que agir e tomar posse daquilo. Enquanto você ficar, olha, eu acredito, eu entendo, mas eu não fruo. Teve uma vez que eu falei para um irmão, ele vendo todo mundo cair, metendo a mão, ele chegou para mim e falou assim, apóstolo, olha, eu acredito, mas o senhor toca em mim, eu não vou cair, não. Porque eu quero isso, mas eu tenho que cair. Eu falei, cara, presta atenção. Um dia que eu ministrar você, que eu estiver ministrando todo mundo, que eu for tocar você, cai. Aí ele, mas se eu não tiver com vontade de cair, se eu não... Eu falei, cai. Eliseu chegou pro... Ele falou para dar um mergulho, fugiu da cabeça agora, o raciocínio está correndo. Não, ele chegou pro leproso, aquele general... Naamã. Naamã. Ele falou que vai lá e dar 7 mergulhos, não foi? Ele não teve que cair 7 vezes para acreditar no milagre? Então, meu querido, se você está vendo o apóstolo Marcelo ministrar todo mundo aí, meu irmão, e você não está sentindo ainda, se você está vendo outros homens caindo e todo mundo caindo, fluindo, você acredita, mergulha, meu querido. Cai e vê o que vai acontecer. Apóstolo Marcelo, a primeira vez que ministraram unção sobre mim, meteram a mão, seguraram a mão assim, eu nem era cristão ainda, eu tinha aceitado Jesus de pouco. Pegaram a mão e falaram assim, tá vindo. Eu vendo todo mundo caindo na sala, tá vindo. E o cara falou, tá com você, a unção tá com você, tá vindo. Aí ele soprou assim, quando ele soprou, meu irmão, eu falei, eu vou cair também, porque eu acho que é cair, né? E caí. Eu caí, fiquei no chão. Eu falei, e agora? Quando que eu levanto? Eu pensando comigo de olho fechado. E agora? Quando que eu levanto? Aí daqui a pouco começou a levantar um, eu notei que na sala, era um escritório de um empresário. Eu notei que na sala todo mundo levantou e eu fiquei caído lá, fechando o olho. Meu irmão, na outra semana eu já estava caindo com fogo. Por quê? Porque eu acreditava, eu queria, eu me movimentei em prol daquilo que eu queria. Eu me movimentei de acordo com aquilo que eu queria.
Então, se movimente de acordo com aquilo que você quer. Você acredita, mas você quer fluir. Flua. Flua. Entendeu? Porque não existe uma autoridade que está impartindo sobre você, que está ministrando você. Então, se você acredita nessa autoridade, ela mostra que é a autoridade de Cristo aqui na Terra, e ela é um representante do Senhor, ela está tocando você porque você já recebeu. E agora você vai fluir nisso. Entendeu? Então, apóstolo, você está certíssimo que a pessoa vai ter que gerar uma fome e uma sede de querer viver aquilo. Tem um irmão que eu já passo para o apóstolo Marcelo, está muito gostosa essa live, tá uma presença muito forte, a galera. Eu quero já mandar um abraço para os apóstolos que estão aqui, eu quero mandar um abraço para os pastores, para os bispos, para os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, o apóstolo Marcelo falou, mas é muita correria, o pessoal mandando coraçãozinho e mandando depoimento aqui, mandando joia, que não dá para ouvir. Tem de pastores aí assistindo. Então, Deus abençoe. Presta atenção. Tem um rapaz chamado Erickson, lá de Colombo, Paraná. Erickson. O Erickson aconteceu assim, um rapaz ungido, é ministro de louvor lá do apóstolo Fábio. E aí, ele tocando, eu comecei a ministrar a igreja toda. Aí, pino, um cara sofreu um acidente de moto lá, e eu segurei a mão do cara, a mão do cara não se movia. Eu falei, você acredita que Deus vai sumir com esses pinos da tua mão? Ele falou, aí olhou assim para mim, acredito, mas tem 11. Aí eu falei, tem 11? Você acredita que vai sumir os 11 e tua mão vai começar a mexer? Tem um vídeo na internet meu mostrando esse dia. E aí ele segurou a minha mão e falou, vai fazendo o que você não fazia. Ele agiu. Ele acreditou. Sim. Eu falei, vai fazendo o que você não fazia. Agora, eu estou dando decreto. Pino, suma. Vai fazendo. Daqui a pouco a mão dele começou a estourar, fazendo trac. E a mão dele, então agora aperta a minha mão do jeito que você nunca apertou a mão. Ele apertou minha mão, mas apertou tão forte. Não sumiu os pinos da mão dele. Sumiu. Eu falei, autoridade. Ele agiu, ouviu, submisso. Entendeu o que tinha que fazer. Então ele agiu. E esse Erickson, vendo, esse irmão, vendo tudo, aí eu comecei a ministrar poder, tocando todo mundo. E todo mundo caindo. Pau. E eu vi nele, segurei na mãozinha dele e soprei. Ele falou, depois ele contando pra gente. Tem esse vídeo também na internet, porque filmaram esse vídeo. Ele contando pra gente. Bom, todo mundo caiu, toda a igreja caindo, só eu que não vou cair? Caiu. Mergulhou. Ficou no chão, a gritaria na igreja, um fogo na igreja, ele caiu. Aí ele falou, vou levantar. Olha só, vou levantar. Ele pensando, ele falou, não estou sentindo nada, não. Vou levantar. Quando ele foi levantar, uma voz bem no ouvido dele falou assim, fica no chão. Ele ouviu a voz falar assim, fica no chão, ele falou, será que o apóstolo mandou ficar no chão? Aí, quando ele abriu os olhos, ele olhou para a mão dele pegando fogo. Ele olhou para as pernas dele pegando fogo. O corpo dele começou a pegar fogo, ele viu. Ele começou a se bater no chão, se debater no chão para apagar o fogo. Já viu aquela pessoa pegando fogo, que os bombeiros vêm, a pessoa fica se debatendo no chão para se apagar? Porque ele viu o sobrenatural acontecer. Mas por que ele viu o sobrenatural acontecer? Porque todo mundo caiu, ele não sentiu nada e ele caiu. E porque ele caiu, Deus agiu na vida dele, querido. Ele se permitiu viver o sobrenatural. E a gente chama ele muito carinhosamente hoje de Braid, porque ele caiu e ficou se batendo no chão. Então, fortíssimo. Diga o alto, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, veja bem, esse mover do Espírito Santo e do poder é para quem entende que Deus faz coisas sobrenaturais. Amém. Não compreende o Deus. Jó, apóstolo Marcelo, Jó sacrificava pelos filhos, Jó sacrificava por Deus, mas Deus permitiu que Jó fosse tocado. Mas Jó só foi conhecer Deus quando Deus levou Jó
para ver os principados e potestades que Deus lutava contra. E Deus visitou, levou Jó para ver coisas que ele fazia. E Jó ficou impactado com isso. E Jó falou assim: ah, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço o Senhor, porque o meu Redentor vive. Então agora ele conhece. Então você quer conhecer Deus? Busque Ele e veja os generais de Deus que Ele coloca na sua frente. Vê a manifestação das obras que esses homens e mulheres fazem. Não critica, talvez você ainda não entendeu o que o apóstolo Alexandre faz. Talvez você não entendeu o que o apóstolo Marcelo faz. Talvez você não entendeu o que Benihim faz, que eu vi aqui a live de Benihim entrar agora. O que Benihim faz, que é um general de Deus sobrenatural, mas aí por causa da crítica dos incrédulos, você acaba sendo incrédulo também. Amém? Ah, não é bem assim, não. Você tem que buscar. Amém, apóstolo Marcelo? Amém. A realidade é o seguinte, se nós não gerarmos em ter, ser, fluir para Deus, tudo que a eternidade já soou a nosso respeito, nós não vamos fluir. Isso tudo bem, isso não compromete a salvação. Tem pessoas que falam assim, ah, eu estou bem assim, isso não é para mim, e o importante é ser salvo. Então, bem, se você pensa assim, bem. Mas a eternidade já soou que os filhos de Deus na terra seriam representantes do reino, seriam carregadores da presença e transmissores de unção. Eu estava no monte no ano passado com os pastores, inclusive pastor Marcelo Dinei, pastor Janaína, o bispo Anderson, com tudo aí assistindo. Nós estávamos no monte e Deus lá me deu um mistério com essa frase, ó, deve haver mais. Aí eu falei para eles, pô, tem algum mistério com deve haver mais. Quando você ouve deve haver mais, vou aqui fazer uma analogia, uma comparação, vou alegorizar. Você chega em casa com muita fome, aí tem um pedacinho de pão ali em cima da mesa. Aí você, pô, deve haver mais, deve haver mais. Você vai procurar mais, por quê? Você está com fome. Então, deve haver mais, vai dar a entender que é intenso. É uma fome, você quer mais. Né? Você está com muita fome, deve haver mais, é um desespero. Deve haver mais, meu Deus, deve haver mais, deve haver mais. Né? Então, no monte, eu entendi. Eu falei, eu vou fazer um evento com esse tema, um congresso. Deve haver mais. Vai ser até o congresso com o Marcelo Casagrande. Deve haver mais. Então, não é possível que Deus só tem para mim línguas estranhas. Deus só tem para mim estar no culto da semana e do domingo. Deus só tem para mim poder ser salvo. E é tudo para nós ser salvo, eu sei. Mas tem mais. Nós temos que entender que tem mais. E para receber esse mais, olha, Espírito Santo, você não paga preço. Jesus pagou o preço. Mas para ter unção e manter a unção, se paga preço. Você paga preço para ter a unção. A unção tem níveis. Cada nível de unção te projeta para um outro ambiente de glória. Você recebe um nível de unção e você rompe com outra dimensão. Outro nível de unção para outra dimensão. Cada nível de unção, rompimento com uma outra dimensão profética. Para manter o apóstolo, também se paga preço. Eu lembro que assim que eu recebi a impartição de unção, a primeira do profético, eu comecei a fluir com muito batismo com o Espírito Santo, dentro do meu gabinete, muito. Todos os cultos eu levantava a mão e caía. Pessoas distantes, com uns 10 metros de distância, eu levantava a mão assim, ó. Pessoa, uma coisa assim surreal. Mas depois, eu novinho ainda, né? Eu percebi que o negócio começou a minguar um pouco. Eu falei assim, não estava entendendo muito bem. Mas não que eu esfriei e deixei de buscar. Mas depois eu comecei a entender que para você manter a unção, você tem que fazer a manutenção. Isso aí, garoto. Você paga preço para ter a unção e para manutenção, ou seja, manutenção. E você paga preço para poder ir para um outro nível de unção, para te projetar para uma outra dimensão. E sendo que nós temos que gerar isso em nós. Não adianta você olhar
e falar assim, poxa, eu acho lindo, sabe? Ministrar cura. E você falou de cura de pino. Semana retrasada, eu estava na nossa igreja, a gente dirige a igreja em Santíssimo, Paciência e Bangu. A gente estava na igreja de Bangu, aí tinha uma senhora com uma perna menor que a outra, assim, de moleta. E ela tinha plaqueta e pinos. Chamei ela na frente quando o culto acabou, no final do culto. Aí eu falei assim, o que a senhora tem? Ela me explicou. Falei, senta aqui. Aí eu segurei nas pernas dela, a perna veio igual. Botei ela de pé, caiu. Quando ela caiu, sabe aquela quando você olha um asfalto pegando fogo, tu vê assim? Sim. Vocês falaram na tua live semana passada? Eu senti aquilo aqui do meu lado. Quando eu sinto aquilo, eu vejo aquilo, é um anjo ministrador que está comigo, que opera na cirurgia. Eu falei assim para o pastor Luiz, que estava comigo, pastora Érica, e deve estar aí também na live. E eu falei assim, o anjo está tocando, olha, o anjo está fazendo a operação. Fica olhando. A perna dela começou a se movimentar. Quando eu senti que aquilo acabou, eu fui lá e dei um comando, ela levantou. Eu falei assim, faz o que você não podia fazer. Ela andou normalmente, começou a movimentar. Cadê a placa de platina e o parafuso? Não importa se derreteu, se sumiu. É igual o Rodrigo Ramos, né? Curando nas ruas. Está com um mistério tremendo de placa, pino, um tal de sumir placa e pino que é surreal, né? Mas enfim. Mas aí que tá o que a gente estava falando, apóstolo Marcelo. É o que a gente estava falando. Começa a acontecer isso e ele começa a buscar por isso. Você está entendendo? Tipo assim, Deus vem e traz os pinos. Aí some pino. Pô, ele vê outra pessoa com pino, ele vai lá e ora o pino. E aí vai sumindo, e as coisas vão começando a multiplicar, porque quanto mais... enquanto o azeite só continua enquanto há botija querendo azeite. Eita! Então, o poder só continua enquanto nós manifestarmos a glória e a presença do Senhor. É dele, a glória é dele, a presença é dele. Mas nós só vamos ver o manifestar do poder de glória porque tem mais, não é isso? Não é a conferência que vai ser? Porque tem mais. Deve haver mais. Isso, então, deve haver mais, porque deve haver mais. Deus chegou para mim e falou assim, há 10 anos atrás, quando eu fui ungido apóstolo, Deus falou assim, e aí, você chegou apóstolo, e agora? Aí eu falei, eu quero mais. Eu não sabia, naquele momento que eu respondi para Deus, se tinha alguma coisa a mais. Mas a palavra que veio na minha cabeça, foi assim, Deus se renova todo dia. Então deve haver mais. Essa conferência vai impactar, deve haver mais. Então, veja bem, eu falei, não, senhor, sim, senhor, eu quero mais. Isso aqui é para o homem ver, o Senhor me ungiu no céu. Isso aqui é para o homem ver, para o homem, para mostrar uma autoridade. Agora, eu não estou pautado nisso, eu sou seu filho, eu quero mais. Amém? Eu quero, como tem fome, eu tenho pão, não é isso que você citou? Eu tenho pão, eu como pão, tem mais pão. Tem um feijãozinho, acabou, tem mais feijão, tem para fazer, então você precisa fazer a manutenção. Acabou aquilo que foi feito, agora tem que fazer mais. Então, você vai buscar mais, que é a manutenção que você está falando. Então, uma vez me perguntaram, eu devo ler a Bíblia quantas vezes por ano? Eu falei, você lê quantas vezes der. Mas acabou. Em Apocalipse, eu tenho que fazer o quê? Ler de novo, começa de novo. Então, a Bíblia ela tem que ser lida, tem que ser gerada, tem que ser transformada, tem que ser buscada. Porque hoje você lê um versículo, amanhã o poder do Espírito Santo te mostra uma outra coisa no versículo. Amém? Porque deve haver mais. Escreve aí a conferência, deve haver mais, em março, com o apóstolo Casagrande, Marcelo Casagrande, lá na Unificar. Vai ser onde? Bangu e Paciência. Unificar de Bangu, dia 27, 28 e 29 de março. As inscrições são abertas, estamos no segundo lote. Deve haver mais, vai haver mais, tem mais. Você que quer receber da presença do Senhor, quando esses homens de Deus, um homem de Deus, traz esses homens de Deus, você precisa estar lá. Então, não adianta. Eu fui na igreja do apóstolo Marcelo em Paciência.
A igreja estava cheia, lotada. Todo mundo que estava lá recebeu. Todo mundo que estava lá ficou impactado. Todo mundo, mas todos se programaram para estar o dia todo conosco lá. E eles ficaram, e foi algo. E assim consecutivamente eu viajei daqui para o Rio Grande do Sul para buscar unção. Eu viajei daqui para São Paulo para buscar unção. Então, a unção você tem que ir buscar. Sedentos, tem que haver mais. Então, deve haver mais. Porque tem mais. Então, tem unção nos Estados Unidos? Vai lá. Por que o avivamento daquela faculdade parou? Por quê? Foi porque o homem parou? Não, porque era um avivamento. Veio a presença do Espírito Santo, houve cura, houve mover, mas houve muito furor de homens. Porque um avivamento, quando desce mesmo, ele espreme, o Espírito Santo espreme, as pessoas se arrependem. A primeira coisa do avivamento é arrependimento. O avivamento sem arrependimento não é avivamento, é um show. Precisa ver. E você pode pesquisar, apóstolo Marcelo, e todos os irmãos pastores, líderes que estão aqui. Você pode pesquisar em tudo quanto é lugar, em todo avivamento. Eu amo avivamento, eu pesquiso avivamento. Você pode pesquisar em tudo quanto é lugar no mundo, os avivamentos do mundo. Quando veio o Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu foi arrependimento. Verdade. E aí, porque o poder desce, as pessoas temem o poder. Porque o poder é como uma azeitona. Eu falei isso terça-feira. É como uma azeitona, é a primeira prensa. Desce aquela prensa, espreme. E a primeira coisa, o primeiro grito que sai do homem é: eu me arrependo do pecado do adultério, da bebida, das drogas. Eu me arrependo de falar mal do líder. Eu me arrependo. A pessoa se arrepende. E aí isso aí, quebrantamento, arrependimento. Então, o poder do Espírito Santo, ele não é um barulho. Não. Ele é uma transformação. Barulho sem transformação é apenas barulho. Um som de uma multidão. Aqui, ó, eu deixei um testemunho aqui nessa apostila, para você ver que a apostila está legal, ó. O Espírito Santo nos dá ousadia para proclamar o Evangelho. Pedro, que antes negou Jesus, após Pentecostes, pregou com poder, 3.000 almas foram salvas. Atos 2:41. Aí eu coloquei um testemunho de agora, de tempo. Esse homem subiu para a glória, esse general de Deus. Reinhard Bonk. Você conhece? Reinhard Bonk? Evangelista na África. Ele conduziu através da palavra, do poder, ele conduziu através da manifestação de poder na África. Milhões e milhões de africanos para Cristo através do poder do Espírito Santo. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. Evangelista e curadora, trabalhava com cura. Benny Hinn, que se você conhece, alguém que está aqui conhece Benny Hinn, discípulo dela. Ela ia pregar a história do... Quem já leu Bom Dia Espírito Santo, quem já leu... Os 12 generais, né? Os 12 generais. Benny Hinn, ela ia pregar no estádio, Benny Hinn chegava de madrugada no estádio para ficar na fila, para ver ela pregar, para ela ver ela ministrar. E assim consecutivamente, porque aonde ela estava, ele ia, porque ele viu que ela estava no som. E recebeu. E tudo que ela fazia, ele imitava depois quando pregou. Ele falou isso, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Ele falou, tudo que eu via ela fazer, quando eu pegava, eu fazia. Entendeu? Para acontecer da mesma forma comigo. Olha que forte, um general de Deus, sabe? Fortíssimo. Então, ela trabalhava com cura, o poder de milagres e sinais. O Reinhard Bonk trabalhava com testemunho, ele testemunhava, ele pregava testemunho de Jesus, querido. Tem pessoas que não testemunham milagres. Ele convertia africanos pelo testemunho de Jesus na vida dele, naquilo que Jesus fazia com ele. Apóstolo Marcelo, a nossa live está muito boa, dá vontade de fazer uma vigília aqui, mas eu quero manter essa live aí. Mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. A gente vai voltar
Quem quer o apóstolo Marcelo de novo comigo aqui, dá um alô aí, manda mensagem para mim, manda direct, que a gente vai trazer esse Barba Branca aí pra gente de novo aí. Foi benção demais. White Lion. White Lion, é isso aí. Meu pessoal que está nos assistindo, o apóstolo Alexandre e a apóstola Úrsula, lá no evento Voz Profética, não? Voz Apostólica. Voz Apostólica. Quando ele me viu a primeira vez, ele falou assim, White Lion, leão branco. Aí começamos a brincar, vários nos chamam de White Lion de leão branco, mas brincando. O Alexandre Rodrigues veio de São Paulo para o Encontro com Deus, olhou para mim e falou leão branco. As pessoas é leão branco. Quem está nos assistindo é a apóstola Artemisa de Moçambique. Está aí nos assistindo, a apóstola Artemisa de Moçambique. Eita glória. Profeta. Apóstolo. Deixa eu entregar uma coisa para essa apóstola. Quando você falou o nome, eu vi uma chave descendo na mão direita dela. Peraí. E Deus está falando. E Deus está falando. Ela vai conhecer. Ele está te entregando algo. Quando você falou o nome dela, eu não a conheço, nunca vi. Não sei. Você falou o nome dela, eu vi uma chave descendo, entregue na mão direita dela. E Deus está dizendo que vai trazer um sonho para ela. E um anjo vai se apresentar para ela. E é o anjo de nações, que vai se apresentar para ela. E esse anjo vai levar ela para mais nações ainda, porque ela está no Brasil, ela veio da onde? De Moçambique? Então ela já frequenta outras nações. Deus vai abrir portas para ela em outras nações, nações que ela nem imaginava em pisar. A chave está na tua mão, guerreira. Amém? Eita glória! Apóstolo, deixa eu falar algo para o senhor. Já que já estamos terminando, nós falamos do Espírito Santo, do poder do Espírito, que ele veio não só residir, mas presidir, que Deus é poderoso para dar liberar de forma direta essa unção profética, mas ele usa os homens que carregam um manto profético para impartir, né? Falamos sobre a impartição de Moisés, do próprio Elias, de Jesus, de Paulo. Agora, vê se faz sentido para a gente fechar. Em Gênesis, Deus fez um boneco de argila e soprou. O Ruach lá, o Espírito, né? Soprou. Isso, o sopro. João 20, 22, Jesus soprou e disse, sejais cheio do Espírito. Soprou, está em João 20, 22. Em Atos 2, o céu soprou. Que um vento veemente, vento é sopro. O céu soprou, porque Deus soprou, o céu abriu a boca e o sopro desceu como vento. Então, sopro, o Ruach, em Gênesis, para fazer alma vivente. Jesus soprou sobre os discípulos. O céu abriu a boca e Deus soprou, Pentecostes. Então, o que o senhor acha de o senhor soprar agora? Para quem crê, todos que estão recebendo agora vão receber aí uma impartição aí acelerada. É dessa forma, apóstolo Marcelo, eu vou fazer isso agora. Você que crê nas dimensões do Espírito, você que crê em você fazendo atos proféticos pelo mundo, não só no Brasil, você que crê que vai em outras regiões, você que crê que vai ver milagres e prodígios, e tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e fez nesse ministério apostólico na minha vida, e a unção que eu transbordei em vários outros apóstolos e pastores pelo Brasil, você que crê, eu apenas vou soprar. Você que vai crer. Então, aquilo que você almeja num sopro vai sobre a sua vida. Eu negativo tudo de ruim, mas eu positivo toda a glória do Senhor sobre a sua vida, toda a presença do Senhor, todo organismo santo, celestial, entrando em seu organismo, o poder e a manifestação através do sopro. Porque assim como foi nesses 3 exemplos que o apóstolo Marcelo deu, assim será sobre a sua vida. Autoridade gera confiança, confiança gera unção. E eu vou liberar unção sobre aqueles que confiam no Senhor. Pai, eu ministro agora o sopro, o fôlego de poder. E essas pessoas vão ser tomadas por uma eletricidade da cabeça à planta dos pés. Aquilo que elas não se movimentavam ainda, elas vão se movimentar.
esses que estão assistindo a live agora, ao vivo, e aqueles que vão assistir durante a semana. Eu sopro, Pai, em nome impartido a unção, do sopro do chofar, a unção de autoridade da nação brasileira. Eu sopro agora em nome de Jesus. Edimando que é minha raça, minha terra. Em nome de Jesus, receba o seu poder. Em nome de Jesus. Agora. Agora. Aleluia. Lecandara bandara baixeia, né, que vianácia. O mundo de que se demontou de café. O mundo de... Que presença, irmão, que presença, que live extraordinária. Estou com 2 luvas de fogo. Minhas mãos parecem que tem luva assim, até aqui. Fogo. Fogo. A tela está pegando fogo, meu irmão. A tela está pegando fogo. Recebe cura, igreja. Recebe impartição. Recebe ativação. Recebe portas abertas. Repetieste que como nascia entre os colamanaias terrai e de manco sou que virrácia repononchou. Canada ele que ama baixo ele que manada que badabacia o bom de que vem nada banduria de que na banduria vexeia na colobotoia na révia. Uianikia na bakura mandere vexia da cole canta la bandaraia ceia. E na manturinha sentirão o meu perfume, diz o Senhor. Sentirão a minha presença, diz o Senhor. Sentirão da minha glória, diz o Senhor. Eu tocarei essa nação que vocês pisam, diz o Senhor. Não vai haver falta para ninguém, diz o Senhor. Aqueles que estão em mim, eu estou neles, diz o Senhor. Essa nação vai ser um desenvolvimento poderoso do meu poder, diz o Senhor. Eu que vou tocar nos 4 cantos dessa terra. Eu que vou trazer a minha glória como um sopro nos céus. E todos verão do meu poder. Eu vou me movimentar em na presença da Comanaias dos meus servos, aonde eles pisarem deixarão lastros de fogo, a sombra de muitos curará, o suor de muitos tocará em unção. Aquele que tem 1,5 metros vai parecer que tem 3 metros. Aquele que não foi soprado ainda, vai ser soprado e muitos me ouvirão e verão aquilo que eu quero usar nele e nela. E levantarei mulheres com autoridade e com cajado na mão. Homens que deixaram o cajado vão ter que voltar para minha presença. Eu sou um Deus que faço. Eu
hoje levantando mulheres de autoridade nessa terra, mulheres com um cajado na mão que os homens recusaram, mas elas não me recusam, elas estão cheias e cheias para ver o meu poder nessa terra. Homens, se levantem, homens, prestem atenção no que eu falo. Eu sou um Deus de poder, eu sou um Deus de autoridade, eu não revogo princípios, mas a minha glória esse ano não foi passado, não é muito no futuro, é esse ano, vai se manifestar nessa nação. Choramando de equepe na sávia, choramando de epecomanaka da lavaceira névia, choramando de ebécia la manta la cássia le cotorobondo de bécia. Mas, xeremanto de que seja batizado no fogo agora, seja batizado em línguas agora, seja batizado em dons agora, comece a falar em línguas, secanarabandai. Tá difícil parar agora e agora, tá difícil parar, eu tô pegando fogo nesse lugar, irmão. Poxa, na manduri que haja de Yahvé, em nome de Yeshua HaMashiach, que todos os decretos maléficos sejam anulados e cancelados pelo sangue de Yeshua. Recebe em nome de Jesus toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Eita glória! Aleluia! Aleluia! Eita, seja tu ativado em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Apóstolo, olha que fogo. Meu braço parecia que tinha uma luva de fogo, minha mão sentia fogo. Deus está curando alguém. Amém? Deus está curando, Deus está operando. Toma posse, gera fome e sede e diz, isso é para mim, eu tomei posse, recebi. Depois testemunha. Não é isso, apóstolo? É isso, depois testemunha nessa live, marca essas pessoas com a live. Acabando a live aqui, ela vai ficar salva, você vai compartilhar. Depois eu vou levar essa live para outras redes sociais, para o YouTube. Mas, enfim, você que está aqui ao vivo, nós chegamos aí a 70, 80 pessoas aqui ao vivo. Agora nós quase temos 2 horas de live. 2 horas, duas horas de live. Para ficar 2 horas numa live tem que ter fome e sede. Tem que ter fome e sede, tem que ter fome e sede, presença. As pessoas saem da live e o que acontece na live, olha só, o melhor vinho fica para o final. Deus deu revelação para o Brasil, Deus deu revelação para as mulheres da nação. Você entende isso? Apóstola Naira, apóstola de Moçambique, apóstola Úrsula, que estão assistindo, as mulheres da igreja, das igrejas. Deus está entregando cajados para vocês, forte, fortíssimo isso. É algo tão forte que homens que recusaram o cajado, se entraram em politicagem, deixaram a unção. As mulheres estão sedentas pela unção. Cara, eu vi isso no mundo espiritual. Eu vi não faltando nada. Eu vi uma grande colheita, de muitas almas vindo, sabe? E mulheres à frente, com cajado na mão, e outras com marido segurando na mão, e forte. Algo muito forte vai acontecer na nação. O apóstolo. Apóstolo Marcelo, mais uma vez, te agradeço. Oi? Posso pedir um favor? 2? Pedir a oração, não só pela nossa nação Brasil, mas a apóstola Artemisa mudou o governo lá, o presidente. Ela é uma mulher influente lá, conhecida no YouTube, na televisão, entendeu? E em toda a política. Então, o presidente que ganhou agora, assume dia 15, e lá está queimando tudo, está uma revolução. O presídio foi solto, 1.500 presos, morreram vários, queimando tudo, uma bagunça só.
e está começando a normalizar, mas ainda lá tem o poder da magia, da bruxaria muito alto, mas maior o poder do nosso Deus que nós falamos hoje. Ela pede uma oração, um clamor para os irmãos, toda a igreja, clamar pela nação Moçambique. Então, quero pedir ao senhor apóstolo Úrsula, uma mulher de oração, as missionárias que estão assistindo, os pastores, os irmãos, aqueles que nos seguem nas redes sociais, toda hora entra um ensaio, toda hora, clama pela nação Brasil, mas clama por Moçambique, África, aqui, ó, dá um shalom para o apóstolo. Shalom. Dá um shalom na tua língua. Shalom, minha amada. Como é que é? Em Chile, estou dizendo bom dia. É que lá já é bom dia, aqui é noite ainda. Então dá uma boa noite para eles. Zipelini. Dá shalom então, shalom. Shalom, gratidão, presidente. A minha apóstola Nália está aqui, mandou um abraço para todos. Apóstolo, foi um prazer, muito obrigado. Uma live que dá muito acesso é depois que fica gravado. Mas uma live de 2 horas, ter o que nós tivemos assistindo, e está até agora ainda, tem que ter fome e sede, né? É o próprio Espírito que opera. Então, meu muito obrigado, estou com saudade. Eu estou para ir na região dos lagos, daqui uns 10 dias, não sei, levar a apóstola. E aí tenho que passar na casa do apóstolo Ronald, que não é o senhor, mas eu quero passar aí para ver o senhor e a apóstola Úrsula. Vamos passar na casa de alguns ministros aí, tudo na região do lago, aí nós vamos nos ver e nos abraçar. Meu muito obrigado. Quero agradecer a família da sua igreja, a família da minha igreja, a família Unificar, a família geral do Avivamento, os irmãos que nos seguem, todo o conselho eclesiástico, as missionárias, membros, independente de cargo eclesiástico, todos que entraram e saíram, meu muito obrigado em nome de Jesus. Eu recebi, tomei posse, estou com uma unção a mais do que eu já tinha, amém? Amém. Eu quero falar para todos os irmãos, sigam aí o apóstolo Marcelo, né? O apóstolo Marcelo, ele mesmo falou que a rede social do Instagram dele é nova, então segue ele, fortalece ele. Segue aí o @AP Marcelo Neves, não é isso? AP Marcelo Neves. AP Marcelo. Amém? Segue ele aí, dá uma força aí. Deus abençoe vocês. Apóstolo, mais uma vez, abraço a todos vocês, apóstolo Anália, apóstolo de Moçambique. Deus abençoe, nós vamos estar orando por vocês. Fala para ela que eu vou estar fazendo um ato profético, vou estar tocando chofar sobre esse mapa aqui, ó. Eu vou procurar Moçambique ali no mapa ali, ó. Eu vou tocar o chofar, fala para ela, tá vendo o mapa? Eu vou tocar ali, ó. Esse mapa é mapa profético, eu vou tocar o chofar sobre Moçambique, profetizando o alinhamento de Deus naquele lugar que vai ser tomado. Amém? Deus abençoe você, que você ficou com a gente. Terça-feira tem outra live, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Abraço, shalom. Shalom, shalom.